com essa conversa digna de abelha rainha, docinha, docinha. Você sabia que o Brasil é atualmente o sexto maior produtor de mel do mundo? Além de delicioso, é de suma importância para a saúde do nosso organismo. Então nós vamos adoçar o paladar entendendo tudo e mais um pouco com a expertise de um especialista em mel. Eu estou recebendo o Rodrigo Baliotti. Rodrigo, obrigado por ter vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Que coisa boa, ainda mais mel, que eu adoro. Obrigado, viu, queridão? Que bom. Olha quanta coisa boa. Tá aqui mel de verdade. São diversas mesmo. qualidades de mel. Mas você vai me explicar tudo. Bom, Perfeito. Rodrigo, eu sou apaixonado por história. E em quase todos os textos históricos, o mel é considerado sagrado nas grandes civilizações primitivas, né? Qual é a importância do mel para a história? Bom, o mel ele teve diversas aplicações ao longo da história, né? Por exemplo, como você mesmo citou, na própria Bíblia ele tem diversas passagens citando o mel. No Alcorão fala que o mel é um alimento do paraíso. Na antiguidade, principalmente esses países que viviam em guerra, os imperadores chineses utilizavam muito o mel como fonte de reposição energética. Era um alimento considerado estratégico, digamos assim, não era todo mundo que consumia. Além da reposição energética, Alexandre o Grande também utilizava mel para o seu consumo próprio. Fenícios, egípcios, babilônicos, todos eles usavam. Exatamente. Assírios, caldeus, todos. E tinha uma crença que o soldado, quando saía, para a guerra, se ele tivesse se alimentado com mel, ele estaria mais preparado para a diversidade, principalmente no sistema imunológico. Então, além de reposição energética, já existia a crença de que o mel era um alimento benéfico para o organismo e enriquecia o organismo com proteína, vitaminas. Ao longo dos anos, o mel também foi usado de umas formas, eu diria, bastante exóticas, não? Verdade. Conta aí alguma coisa. Algumas, por exemplo, na antiguidade, os faraós eram mumificados com mel. Não, o mel era um conservante natural. Também era utilizado o mel no transporte de carnes de uma região para outra, carnes especiais. O mel muito usado também na aplicação como um cosmético natural. Cleópatra usava muito mel e os produtos da colmeia, né, como cosmetologia. Enfim, ele teve diversas passagens, até a própria lua de mel, né? A lua de mel se chama lua de mel. Por que razão? Porque era um hábito dos romanos, né? A mãe da noiva dá uma cuia de mel para os dias que posterior ao casamento, para reposição energética e para representar a prosperidade. Por isso que ficou como lua de mel. O mel, mesmo aqui na civilização ocidental, o mel é considerado um agente de prosperidade. É engraçado isso, né? Verdade. Dizem que quem sonha até hoje, né, com enxame, é sinal de prosperidade. Legal, preciso sonhar com enxame. Bom, a gente falando de enxame, a gente pode até ver o trabalho das abelhinhas em lugares distintos. A abelha pode extrair o néctar de qualquer flor? Qualquer flor. Nós temos uma diversidade, principalmente o Brasil, que é um país rico em flora, existe aqui uma infinidade de qualidade de mel. Mel da laranjeira, que é o mais conhecido, mel silvestre, que é um mel polifloral, mel de eucalipto, do eucaliptal, mel de acácia, mel de girassol, açapeixe, capixingui, uma infinidade. Tem até mel, tem flores que dão um néctar mais amargo. E tem mel que chega a ser amargo. Já que você falou que o mel é amargo, quantos tipos de mel existem, Rodrigo? São centenas. Centenas? Centenas, porque também existem as diversidades de abelha, né? Então, além do mel produzido pela europeia, que é a mais conhecida, você tem mandaçaí, você tem jataí. Jataí é um mel maravilhoso. É um dos melhores méis, um dos mais nobres do mundo. Adoro mel de jataí. E produzido predominantemente aqui na América do Sul. Você não tem mel de jataí na Europa, por exemplo. Não existe abelha jataí fora desse eixo aqui. Tá. Olha, eu tive uma doença há muito tempo atrás e as pessoas apelaram para tudo, inclusive a medicina oriental comigo. Eu tive uma polirradiculoneurite viral, que é, na verdade, uma inflamação
no sistema nervoso periférico inteiro. Fica paralítico, você uiva de dores e tal. E de repente me apareceram com esse tratamento alternativo, um médico japonês. E ele receitou geleia real. E eu tomei geleia real. Meu pai conseguiu geleia real lá não sei aonde com os amigos dele, por causa desse pessoal envolvido com a diplomacia, ele conseguiu. Era assim, um negocinho desse tamaninho assim, $10 mil. Uau. É um negócio absurdamente caro. A minha pergunta é, e horroroso o gosto daquilo. Eu estou vendo que geleia real é um melzinho, uma geleinha, não. Horroroso. É mesmo tudo isso que a gente ouve para a saúde? A geleia real é um dos alimentos mais concentrados que tem na natureza. Por exemplo, vou explicar como funciona na colmeia. Tá. A abelha rainha e a operária são os mesmos embriões. Não tem diferença do embrião que vira rainha e do embrião que vira operária. A única diferença é a alimentação. Então, a partir do 4º dia, os embriões que vão ser disponibilizados para a realeira, que é a produção de rainhas, vão se alimentar somente com geleia real. A rainha se alimenta a vida inteira com geleia real, não se alimenta nem com mel e nem com pólen. Por causa dessa alimentação concentrada, ela vive de 4 a 5 anos, enquanto uma abelha comum vive de 40 a 45 dias. No ser humano, quais são as funções que a geleia real pode trazer para o organismo? Ativa as funções cerebrais, organiza todo o sistema gástrico e digestivo, aumenta a energia vital, capacidade de memória e raciocínio, repõe os hormônios. Na verdade, ela é um excelente repositor hormonal. É muito caro, né, Rodrigo? É, porque a abelha ela produz uma quantidade muito pequena, só para alimentação dos embriões, que se alimentam com... Até o 3º dia, todos os embriões se alimentam com geleia real. Passou o 3º dia, só a rainha. E os embriões que vão virar operários, eles passam a se alimentar do mel e do pólen. Porque é muito... E o consumo dela também tem que ser... tem que praticamente ser através de um ritual. Por exemplo, sempre em jejum, melhor horário assim que acorda, sempre meia pazinha embaixo da língua. Embaixo da língua, sublingual, é menor que a minha unha, a colherzinha e punho. Então, perfeito. Bem ou mal, eu estou aqui conversando contigo, né? E com uma doença que aparentemente não tinha cura, sei lá, eu fiz todo tipo de tratamento, ortodoxo também, mas eu usei geleia real nessa situação e achei que ela deve ter ajudado pelo seguinte, quem canta, não só os seus males espanta, volta e meia tem problema de garganta e corre entre nós que trabalhamos com a voz que o mel é legal para a garganta, para tratamento de inflamação, que é um santo remédio para tosse, quem está com tosse, manda mel. Só que eu não sei até que ponto isso é verdade. Isso é verdade mesmo? É verdade. O mel ele é um antibiótico, ele também é um antioxidante, ele pode ser considerado um anti-inflamatório, ele carrega também própolis no... própolis a gente já está provado que é um antibiótico natural, sim, né? Todo néctar, quando entra no alvéolo, aquele alvéolo ele está resinado com própolis. Então, quando você coloca o néctar ali, automaticamente o néctar acaba também tendo o própolis. Mas o mel ele é um excelente energético. No Brasil, ele é muito consumido como um remédio. No inverno, você tem uma demanda elevadíssima de mel. As pessoas fazem xaropes caseiros. No verão, você acaba caindo o consumo de mel. Mas em outros países, como a Europa, o mel ele é consumido como alimento. Ele está presente na mesa. E é cientificamente comprovado que as pessoas que consomem mel têm um sistema imunológico melhor, tem um organismo mais preparado para fazer frente às gripes, resfriados. Agora, uma coisa, todo mundo fala, não, isso aí, esse mel não é puro, esse mel tem isso, tem aquilo outro. Como é que a gente pode fazer para saber se o mel é puro? Primeira coisa, sempre procurar comprar mel que passou pelo serviço de inspeção ou federal, ou estadual, ou municipal. Que deve ter um... Que é o CIF, o CISP ou o SIM, que é o municipal. Esse é o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal.
Além disso, existe uma forma que eu até gostaria de mostrar, que é uma forma caseira, que qualquer pessoa pode fazer em casa. Por exemplo, já tem um kitzinho aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o açúcar para simular a glicose. É, porque eles misturam glicose. Exatamente. Então, por exemplo, aquele mel que está misturado com glicose, ou aquela glicose que é vendida como mel, ela vai reagir com iodo e ele vai ficar escuro. Isso aqui é iodo? Tintura de iodo. Tá. Que você pode adquirir em qualquer farmácia. Então aqui eu coloquei o açúcar. Tá. Vou colocar o mel. Esse aqui, deixa eu ver se está aberto. Tem um que estava aí. Acho que está aberto esse aqui. Tá. Quer dizer, já tá falsificando o mel. Uma parte de mel... Não. Aqui eu estou colocando num copo, eu coloquei o açúcar. E no outro simulando a glicose. Tá. E no outro eu estou colocando só mel. Tá. E a gente vai ver agora a reação com a tintura de iodo. O mel, ele tem uma dificuldade maior de diluição, mas ele se dilui. Claro. Demora um pouco mais. Demora um pouco mais, mas ele vai ficar praticamente diluído. Quer dizer, isso na verdade é uma reação química, né? Perfeito. Vai ser uma reação química interessante. Vamos ver. Então aqui a tintura de iodo. Quantas gotas? Eu vou colocar 2 colheres em cada copo. Tá. Que já vai ser o suficiente para a reação. Uma. 2. Uma. E 2. Tá. Então vou mexer primeiro aqui a glicose. Tá. Mexer a glicose. Tá. E agora eu vou mexer o mel. Esse aqui é um ambiente bem iluminado e translúcido, mas olha o que vai acontecer quando eu, por exemplo, coloco a minha mão no fundo do copo. E no fundo do copo. Aqui você tem a cor. Se eu colocar ainda mais iodo, isso aqui vai ficar ainda mais escuro. Ó. Vou colocar mais iodo, porque acho que a quantidade de iodo que eu coloquei foi pequena. Ele fica na cor do iodo. Então vou colocar mais 2 colheres em cada um. Tá. Não, tanto num lado quanto do outro, né? Ele vai ficar bem escuro, você vai ver. Já tá. E o outro vai ficar com uma cor mais dourada, mais realçando o mel. Então eu coloquei mais 2. Mas esse teste, o cara que vende o mel não vai deixar você fazer isso, né, Rodrigo? Esse aqui é para você fazer em casa. Então vamos lá, ó. De fato, Quando eu ponho aqui, ó, tampando um pouco o fundo, você tem, olha a diferença. A diferença é brutal. Uma fica escuro preto e o outro quem está mostrando é o G? Dourado. É o G que está mostrando? Ó, de frente, ali, ó, aqui. Para essa câmera aí. Olha, essa é com glicose e essa aqui é com mel. E essa história de que o mel pode ser conservado eternamente, é verdade? Sim, o mel ele tem validade indeterminada. Após envasado, é uma normativa do Ministério da Agricultura, a validade de 2 anos. Sim. Mas ele é um produto com um prazo de validade indeterminado. Ou seja, para sempre. E ele, inclusive, se você consumir ele daqui a 80 anos, todas as propriedades primitivas, proteínas, vitaminas, minerais, ácidos, aminoácidos, vão ser todas conservadas. Olha que coisa boa. Rodrigo, te agradeço muito. Acho que foi bastante interessante essa pauta. Não sei quem foi que armou, mas foi muito legal. Esse é o especialista em mel, Rodrigo Baliotti, que hoje nos deu uma aula sobre todos os méis que existem por aí. Obrigado, querido. Obrigado, sempre. Muito legal. Muito obrigado. Para quem gosta de mel, tchau, tchau. Uma beleza, né? Ó.